E vamos com pauta de educação aqui no Balanço, beleza, gente? Porque o governo federal sancionou a reforma do ensino médio. As novas regras começam a valer a partir do próximo ano, 2025, né? E para os alunos da primeira série do ensino médio. Agora, será que realmente é um grande avanço? Especialistas em educação do nosso estado analisaram exatamente o impacto dessas mudanças. Vamos ver? Balança aí. As novas regras já começam a valer no próximo ano para alunos da primeira série do ensino médio e segue de forma escalonada até 2027. Segundo o presidente do Sintese, Roberto Silva, o prazo é curto, já que a mudança tem um impacto imediato no planejamento do próximo ano letivo. Nesse momento que nós vamos ter que acompanhar, porque o Sintese tem assento no Conselho Estadual de Educação, esse processo de regulamentação de como vai se dar a orientação do Conselho Estadual de Educação, que as escolas vão ter que alterar o seu currículo, porque a carga horária alterou, porque era uma carga horária muito pequena da formação geral básica, vai ter que ampliar a carga horária de todas as escolas, tanto pública quanto privada, de ensino médio. Então, tudo isso vai ter que ser regulamentado agora pelo Conselho, nós vamos estar acompanhando de perto, para ver como é que as escolas vão se organizar para 2025. Na minha avaliação, o tempo acho muito curto para esse processo de alteração curricular das escolas. Roberto Silva também aponta falhas, como deixar a disciplina espanhol fora do rol das disciplinas obrigatórias. No Senado foi aprovado como obrigatório a disciplina de espanhol. Infelizmente, na Câmara teve um retrocesso, colocando como preferencial, ou seja, o gestor público estadual oferta ou não, depende da vontade, do interesse do gestor público, o que pode ter um retrocesso. O que nós aqui em Sergipe vamos estar dialogando com a Secretaria da Educação e com o Conselho Estadual de Educação é que nesse processo de regulamentação do ensino médio em Sergipe, o espanhol fique como disciplina obrigatória. A lei que institui o novo ensino médio altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Um dos pontos mais controversos, que previa a inclusão no Enem dos conteúdos dos itinerários normativos, foi vetado pelo presidente. Foi um grande atraso na educação brasileira a manutenção, a criação e agora a manutenção dos itinerários formativos, porque eles secundarizam a formação geral básica dos estudantes, que é a formação História, Geografia, Português, Matemática, que diminui a quantidade de carga horária desses componentes curriculares para colocar esses itinerários formativos. A gente entende que a lei teve um avanço na ampliação da carga horária da formação geral básica, mas com a manutenção dos itinerários formativos acaba ainda tendo esse problema nessa grande quantidade de disciplinas que se formou no Brasil. Com o veto, quem vai fazer o Enem não precisa se preocupar. Os processos seletivos para ingresso no ensino superior continuarão cobrando apenas os conteúdos tradicionais. O que foi vetado tinha por intuito tirar uma diretriz nacional para os itinerários formativos. Qual era o grande problema? Os itinerários são escolhidos, são arrumados pelos estados. Então nós vamos ter, esse ano que vem, 27 itinerários formativos. Então como é que você faz uma avaliação nacional com essa magnitude? E além de que, o veto foi indicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas e Pesquisa, que é o INEP, que é o órgão do governo que justamente elabora o Enem. A principal mudança será na carga horária total para os 3 anos de ensino. A nova lei mantém as 3.000 horas de carga, mas determina uma nova divisão, com aumento do período destinado à formação geral básica. A divisão ficará da seguinte forma. Atualmente, os alunos precisam fazer 1.800 horas para componentes curriculares e 1.200 para itinerários formativos. Com a mudança, passa para 2.400 horas para componentes curriculares e 600 horas para itinerários formativos. As disciplinas obrigatórias seguem as mesmas: português, inglês, artes, educação física, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia. A língua espanhola continua como opcional. Cada escola deve ofertar pelo menos 2 itinerários formativos, com exceção das escolas que oferecem ensino técnico. No ensino regular, eles devem ser complementares à formação geral básica, em 4 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Isso vai ter impactos principalmente
é quando o estudante optar pela formação técnico-profissional, porque aí essa formação geral básica de 2.400 horas cairá para 2.100. Então você vai ter um estudante com 2.400 horas de formação geral básica, que vai habilitá-la a fazer o Enem, e um outro estudante que vai ter a formação profissional, mas só vai ter 2.100 horas para formar dessa formação geral básica destinada ao Enem. Ou seja, ele vai ter uma diferença na competição quando for fazer o Enem e, consequentemente, dar prosseguimento aos estudos, né? Ano que vem, quem entrar no primeiro ano do ensino médio já vai sofrer um impacto, né? Vai ter os impactos dessa mudança e assim sucessivamente. É só rapidinho, porque a Luciana Góes já está nos chamando, mas te falar assim, são 12, né? Matérias fixas. Eu fico imaginando o seguinte, o que realmente é útil? Qualificar as escolas, qualificar os professores, fazer uma avaliação mais séria a respeito disso, quanto os nossos alunos e alunas estão realmente aprendendo. Concorda comigo? E outra coisa, só para concluir, já conversamos agora na sequência com a Luciana. Sabe duas coisas que eu senti muita falta quando eu estudei? E depois, muito depois, lá na frente, depois de muito adulto que eu me tornei, eu percebi o seguinte, são duas coisas. Primeiro, seria necessária a educação financeira. Qual é a escola que ensina para você educação financeira? Como é que você vai se relacionar com o dinheiro para que você não viva a sua vida inteira dependente de patrão, de patroa? Educação financeira é uma coisa muito séria, deveria ser base curricular. Segunda, para concluir, inteligência emocional. Qual é a escola que ensina você a cair, levantar, reagir sob as intempéries da vida, você se superar no fracasso que você viver, na decepção que você viver, na traição que você viver? Não prepara ninguém, joga lá o aluno de qualquer jeito e dane-se ele. Não aprende a se relacionar com o dinheiro e não aprende a se relacionar com as próprias emoções. Então você não formou um ser humano por completo. E a gente vai... Eu fui aos trancos e barrancos tentando aprender com os próprios erros e sofri muito na vida, mas nunca me ensinaram a me relacionar com o dinheiro e me relacionar com as minhas emoções. Por que não pensam a respeito? Não é uma educação completa. Não são seres completos. Bora!